Juliana, eu quero te ouvir sobre essa versão, né, que a oposição insiste até de dizer, não, olha, Lula sofreu um esfregão lá de Trump nessa conversa e tal. E não adianta a gente dizer, o cara ficou lá 3 horas, né, acatou o pedido do governo brasileiro de não ter coletiva, de não ter coisa, mas não tem argumento. Aí vem o Trump e faz essa declaração. É isso, a gente estava vendo muito o antes e o depois, né? O pré e o pós essa reunião, e havia uma oposição ali tentando movimentar, inclusive, as redes sociais para tentar minimizar a relevância desse encontro que aconteceu nessa semana, um dos pontos mais importantes dessa semana, né? Colocando que havia uma tentativa ali de não deixar muito claras as imagens para que Lula não fosse constrangido, e esse cuidado pode ter sido até tomado, né, pela equipe do presidente da República, mas há um entendimento na diplomacia e no mundo político de que foi positivo esse encontro. E aí vamos colocar de lado até as questões políticas, foi importante para a relação bilateral Brasil e Estados Unidos. A gente está falando sobre uma relação muito conturbada no ano passado, a gente viu o impacto disso para os setores com tarifaço, não que isso não tenha acontecido com outros países, mas o impacto econômico até para o Brasil sobre isso, como isso foi mudando e como isso é positivo para o Brasil, essa conversa e essa abertura. A gente sempre traz aqui que é claro que é preciso entender os próximos passos, o que vai sair de fato do papel. Tem algumas preocupações em relação a novas tarifas serem implementadas. Há na diplomacia um entendimento que pela seção 301 é muito difícil que isso não aconteça, então não vai ser uma vitória 100% do governo em relação a essa conversa com Donald Trump, mas há uma tentativa da oposição de ainda estar ligada e segurar aquela narrativa de que a aproximação com os Estados Unidos e com o presidente americano é o que fortalece o bolsonarismo e, eventualmente, o próprio candidato Flávio Bolsonaro. Para além disso, Thaís, a gente deixa sempre aqui essa questão que é importante, né? Que a relação bilateral, para além da política e das questões que envolvem ideologia, ela é muito importante para qualquer país que seja estabelecida com os Estados Unidos, e esse deveria também ser um dos focos, né, na análise desse encontro.